Olá, bem-vindo ao JR Trade. Depois de um longo período com entrevistas virtuais, nós temos um convidado aqui no estúdio que é fundador e CMO da agência Galeria, o Paulo Ilha. Prazer te receber aqui e abrir essa temporada, de entrevistas presenciais com você. Legal, obrigado. Prazer. Essa é a minha primeira entrevista também presencial. Super feliz de estar aqui, super feliz de estar na Record. É um grande parceiro nosso da Galeria também. A gente quer saber, tudo da Galeria, que é uma agência que se formou há menos de um ano, em plena pandemia. Vou saber toda a história, mas só deixar um lembrete aqui que toda quarta-feira tem programa novo nas plataformas digitais da Record TV e a gente conta com sua audiência. Vamos falar então da criação da Galeria, como é que foi essa ideia e de abrir uma agência em plena pandemia e há menos de um ano, né? Pois é, quando a gente para pensar, acho que parece uma loucura, mas é uma loucura que tá dando muito certo, né, na verdade. Eu, o Edu e o Rafa, que somos sócios fundadores, nós trabalhávamos na agência DPZIT, uma agência do Grupo Publicis, éramos sócios minoritários dentro dessa nova agência. E aí, com o tempo, a gente resolveu, olhando para o mercado, para os anseios dos nossos clientes, e como uma oportunidade, a gente resolveu criar nossa própria agência, né? Desafiando até o modelo das agências no Brasil, porque hoje as grandes agências são, em sua maioria, ou quase todas, são agências que pertencem a grupos internacionais. Elas foram adquiridas, vêm sendo adquiridas nos últimos anos por grandes grupos de comunicação. E a gente olhava para isso e falava, poxa, a gente deveria ter uma agência nacional, com sócios nacionais, e também num modelo diferente dos modelos das agências tradicionais. Um modelo que a gente chama de partnership, né? Ou seja, hoje nós somos 4 sócios fundadores e nós temos outros 9 sócios minoritários, assim como nós éramos na DPZT, e que eu acho que isso nos estimulou muito na transformação da agência, né? Hoje nós trazemos esse modelo para uma agência, um modelo de trabalho que não tem no mercado até então. E ao mesmo tempo, quando você tem uma agência local, uma agência nacional, né, você ganha muito mais agilidade na nossa visão. E a transformação é tão brutal, é tão gigante dessa indústria. A indústria de comunicação talvez seja uma das indústrias de maior mudança no momento, e muda a cada período de tempo, muito rapidamente. A gente entendia que era muito importante ter decisões muito ágeis. E por isso ter decisões locais, a gente acredita que isso vai fazer com que os produtos que a gente tem para os clientes da agência sejam melhores e se transformem à medida que eles precisam ser transformados também. Quer dizer, vocês conseguem tomar uma decisão mais rapidamente do Muito. que se tivesse uma agência estrangeira para opinar sobre aquele projeto, aquela campanha. Exatamente. A gente Quer está dizer, a resposta é muito mais rápida. Vou dar um exemplo. A gente está completando o nosso 6º mês de operação, o que é incrível, porque em 6 meses hoje nós somos uma das 5 maiores já agências do país em termos de faturamento. E em 6 meses nós já lançamos outras 2 unidades de negócio dentro da agência. Então, um hub específico para criação e estratégia de TikTok e um hub específico para mídia out of home. 2 iniciativas essas que nenhuma agência fez até então, e a gente implementou já muito rapidamente, em poucos meses, já estão operando e gerando negócios para a agência nesse novo contexto que a Galeria vem trazendo no mercado. Me explica o que é hub, porque a gente que não é de mercado, a gente Sim. não entende muito. Eu entendo como um espaço para um novo negócio dentro de uma coisa maior. A gente Ou gosta não? de usar palavras em inglês muitas vezes. Acho que elas ficam mais vendedoras, mais bonitas, né? Então, um hub, na verdade, é um serviço especializado adicional. Imagina, é como uma unidade de negócio. Então, eu tenho a Galeria como uma agência de publicidade e a gente tem lançado alguns hubs, ou seja, alguns serviços adicionais que os clientes podem contratar ou não, e a gente pode também prospectar outros clientes que não na forma tradicional dentro de uma agência. Então, por exemplo, o hub de mídia exterior, hoje a gente está preparado para atender alguns anunciantes que queiram um trabalho especializado em mídia exterior, somente aquilo. Então, ele pode ter tanto a galeria full, com todos os serviços de uma agência, quanto ele pode contratar também só o hub de mídia out of home nosso. Da mesma forma, o segundo hub que eu mencionei, que é o do TikTok hoje. Você olha para o mercado,
Eu vejo muito que existe uma dificuldade das agências, dos anunciantes, das marcas, de conseguir criar conteúdos relevantes e ter estratégias relevantes dentro do ambiente que ganha cada vez mais espaço, que é o TikTok. Ele tem características muito específicas, ele é muito único, né? E você simplesmente reproduzir um conteúdo de uma outra plataforma lá, a gente sabe que não é a forma mais efetiva. Então a gente criou um time especializado que entende profundamente do que as pessoas estão consumindo, do que gera engajamento das pessoas dentro dessa plataforma. E aí a gente oferece para o anunciante uma possibilidade dele contratar um serviço específico especializado para TikTok, por exemplo. Vou querer saber sobre esses hubs um pouco mais para frente Tá nessa bom. entrevista. Primeiro, queria entender então o funcionamento da agência hoje. Então, vocês são em 4 sócios fundadores e as pessoas sendo sócias minoritárias, elas têm interesse em fazer o negócio girar e Sim, tem um retorno como profissional maior também. sem dúvida. Eu diria o seguinte, né? Eu acho que as agências, acho não, eu tenho certeza, as agências dependem do trabalho das pessoas. E cada vez mais é difícil você ser um ambiente, um lugar, né, de atração das pessoas, especialmente numa área com tamanha demanda de profissionais, que eu acho, como, por exemplo, a área de mídia ou a área criativa, porque o mundo de comunicação ficou muito mais sofisticado, eu brinco, do que ele era antes. Cada vez mais ele demanda mais microespecializações e formações cada vez mais complexas. Então, como é que você consegue atrair e garantir que as melhores pessoas trabalhem dentro da empresa? E a gente acredita muito que pessoas que trabalham engajadas nas marcas como donas da própria empresa, com esse nível de responsabilidade, com esse nível de Você sabe bem comprometimento, faz disso, a né? diferença. A gente, Acabou de sair, a né? gente era Como dá? os minoritários da DPZT, exatamente. E a gente, a modéstia à parte, promoveu uma transformação muito grande na agência. Se olhar os últimos anos da agência, da nossa chegada até a nossa saída, a agência passou a ser uma das 5 maiores, chegou a ser a terceira maior do país em poucos anos, né? E ganhou uma série de concorrências e novas contas. E a gente acredita que parte disso é a dedicação nossa e do nosso time, que precisava fazer parte e ser dono também da agência, não só a gente também, como dono da empresa. Vocês abriram a agência Galeria em setembro do ano passado, quer dizer, tem menos de 6, 7 meses. Isso. E como tem sido criar tudo isso, criar uma estrutura, né? A gente ainda vive a pandemia, teve aí a onda da Ômicron, que agora Sim. baixou, a gente conseguiu voltar a fazer presencial, porque finalmente temos números otimistas em relação a um respiro da É. pandemia. Mas como vocês estão estruturando toda essa agência, quantas pessoas vocês têm trabalhando para vocês e agora quantas contas, né? Porque você já tem contas gigantescas, como Já. McDonald's, Itaú, enfim, você pode me É. citar mais. O mercado publicitário, estava analisando ontem, dia 13, completou 2 anos de operação, digamos, cada um nas suas casas, que os escritórios fecharam, né? A gente abriu a agência oficialmente, acho que no dia 1º de setembro, né? E rapidamente os clientes principais da DPZT migraram junto com a gente ganhou uma série de outras, não foi nem concorrência, na verdade, empresas que nos procuraram para trabalhar gostando do novo propósito e daquilo que a gente estava promovendo na agência. Então, a gente vai crescendo muito rápido, a demanda por profissionais cada vez mais capacitados cresceu bastante. Eu diria para você que a gente começou com cerca de 220 profissionais na nossa equipe, o que já é grande, já é uma responsabilidade muito grande. Você imagina todo o equipamento, o sistema, software, sistemas de pesquisa que a gente tem, que são bastante desenvolvidos, as bases de dados, até equipamento básico para trabalho, a gente teve que fazer isso tudo, adquirir isso tudo muito rápido, né? E a gente já contratou mais de 110 pessoas nos últimos 3 meses, na verdade, mais 110 pessoas. Então, na média, 30, 40 pessoas por mês ingressam na nossa agência e entram nesse novo modelo. Fisicamente, a agência está sendo construída, deve ficar pronta nas próximas semanas e a gente vai passar aí a operar também no modelo híbrido, não 100% só presencial, porque eu acho que a pandemia também ensinou a gente a trabalhar de forma mais eficiente, né? Então,
Eu acho que seria... A gente acreditava no conceito antes da pandemia de um trabalho híbrido, mas havia muitas dúvidas sobre o modelo. Eu, pessoalmente, quando comecei a trabalhar no modelo só à distância, eu fiquei apavorado no início. Como é que você vai controlar, ter uma gestão de uma operação de uma agência na época que comprava mais de R$ 1 bilhão de mídia, operando uma série de sistemas? Imagina um erro no sistema, o nível de problema que isso pode gerar. Mas, felizmente, deu tudo muito certo. Eu acho que a gente descobriu uma forma melhor, mais eficiente, sobretudo para as pessoas, que eu acho que as pessoas podem ter até mais flexibilidade na sua vida. Não faz sentido todo mundo ter que pegar trânsito nos mesmos horários, terem que se deslocar para os mesmos lugares, ou às vezes você ir para uma reunião que poderia ser feita online, com 8, 10 profissionais, que tem mais o tempo de deslocamento de todo mundo. Então você ganhou em capacidade de produção, sabe, em agilidade. E aí, falando de negócios, né, a gente tem aqui uns dados. O investimento global em publicidade deve passar dos 9% em 2022. Brasil, esse aumento previsto é de 5%. O que você acha em relação a esse aumento de investimentos em publicidade? As empresas, elas estão tentando recuperar o tempo perdido pela pandemia? É uma adaptação ou é um crescimento normal, se a gente falar do mercado publicitário? Olha, eu acredito o seguinte, eu acho que a pandemia mostrou para as empresas, para as agências, consequentemente, o quanto é importante investir em comunicação, e aí eu incluo também tecnologia dentro desse ecossistema. A gente vê clientes nossos que investiam em tecnologia ou que estavam mais bem preparados em termos de tecnologia, atendimento digital dos seus consumidores, eles tiveram, né, talvez um impacto menor, na verdade, certamente um impacto menor do que eles se não tivessem preparados. Tem inúmeras empresas que se prepararam. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o mercado brasileiro, primeiro que ele certamente, né, é um dos melhores mercados de comunicação do mundo. O produto que a gente faz aqui no Brasil, eu acho que é um motivo de orgulho, deve ser um motivo de orgulho para a gente, né? Apesar de ver num país com tantas dificuldades, um país ainda em desenvolvimento, eu acho que a gente tem na indústria de comunicação, eu estou falando das agências, dos anunciantes, do marketing, dos veículos, a gente tem uma indústria de primeiro nível global, que é referência para muitos países. A gente guia a estratégia de muitas marcas através do Brasil. Então, eu acho que a pandemia aumentou e acelerou a maturidade das empresas entenderem o quanto é necessário investir, seja para se diferenciar, seja para gerar fluxo do seu negócio, seja para gerar vendas. Isso é importante. E apesar deste ano ser um ano ainda bastante inseguro, né, a gente tem Copa do Mundo, que normalmente acelera o investimento, mas ao mesmo tempo a gente tem eleições que geram algumas incertezas, algumas dúvidas no processo. Apesar de tudo isso, eu acho que é bastante positivo, porque a gente vê os últimos quarters, os últimos trimestres com resultados crescentes de investimentos dos clientes, e isso tende a continuar até o final do ano na nossa previsão. Então, eu acho até a previsão de 6% até um pouco conservadora. Eu, pessoalmente, acredito que o crescimento de investimento no mercado vai ser maior do que isso. Eu acredito que chega aos 2 dígitos, até porque a gente tem uma inflação também de mídia que é crescente no mercado, que diversos meios e veículos ficaram sem corrigir tabelas de preço durante a pandemia pela queda de demanda natural que houve. E hoje você tem esse fenômeno da inflação, que também é presente na mídia, mas ao mesmo tempo as empresas cada vez mais dando valor ao investimento em marketing, ao investimento em comunicação, ao investimento de tecnologia para digitalizar suas relações e suas ações com os consumidores, né? Vou dar um exemplo, o McDonald's, que é um cliente importante nosso, hoje tem uma boa participação do seu resultado vindo de tráfego digital, né? Então, seja das ações via app, das cuponagens, das ações cross-mídia que a gente faz, TV e app, cada vez mais isso tem uma participação, ou delivery também cresceu em participação, que seria natural por conta da pandemia quando os restaurantes estavam fechados. Mas a gente se preparou antes para atender melhor os clientes de uma forma mais rápida e mais efetiva. E eu acho que isso fez com que a empresa crescesse, tivesse benefícios nesse sentido. Eu estou aqui cara a cara com o Paulo Ilha, CMO da agência Galeria, também um dos fundadores da agência. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.
JR Trade está de volta, recebe hoje o Paulo Ilha, CMO da agência Galeria e também um dos fundadores. Bom, vamos falar sobre o cenário internacional. A gente sabe que tem inflação alta, os juros aumentando aqui no Brasil, o mercado internacional de olho no país. De que forma isso movimenta as agências e a comunicação das empresas, melhor dizendo? Claro. Veja, eu acho que toda essa pressão existente no mercado interno que deve crescer, ela gera uma pressão nas marcas de criarem ações que se diferenciem, façam com que as empresas se diferenciem, né? Então, o preço hoje é um atributo muito importante. Ele é fundamental em várias categorias, mas ele não é o único argumento, não é o único fator de decisão de muitos consumidores. Ele é, de novo, muito importante, mas não é o único. Ele não sendo o único, investimento em construção de marca, de experiência ou num serviço melhor, também eu acho que é fundamental nesse contexto. Como você disse, né, 2022 é um ano em que ainda há muito para acontecer, quer dizer, está todo mundo Tem. já cansado de tanta novidade, né, nem sempre boa, a gente teve guerra na Ucrânia, já começou o ano com onda de Ômicron, vamos ter eleições e Copa do Mundo, e Uhum. como fica esse posicionamento, né, de olho no que pode acontecer? Na verdade, como a publicidade olha para um ano movimentado como esse? Olha, acho que eu diria que um pouco antes da pandemia, a gente exercitava mais para as marcas o planejamento anual. A gente continua fazendo, mas hoje a gente revê esse planejamento a cada 1 ou 2 meses, o tempo todo, porque a gente teve que aprender que as mudanças do mundo, que ficaram muito mais rápidas do que elas eram, elas precisam se refletir nas estratégias das marcas. Imagina no início da pandemia uma marca que não tivesse revisto seu posicionamento ou sua atitude. Ou seja, um momento que lá no início, em 2019, as pessoas estavam com um mood muito ruim, muito preocupadas com o que ia acontecer, e uma marca chegasse e tentasse estabelecer uma conversa por um outro lado, muito otimista, muito animado. Aquilo não faria sentido, faltava empatia, por exemplo. Então a gente desenvolveu muitas ferramentas e formas de entender aquilo que as pessoas estão sentindo, tanto quanto em relação às marcas, quanto em relação ao mercado, em relação a elas mesmas, para que a gente pudesse estabelecer conversas que fossem naturais, verdadeiras. Eu acho que isso é um crescimento bastante grande, uma preocupação bastante grande das marcas, que é de demonstrar seu propósito, o que que elas fazem, por que que elas estão fazendo aquilo, mas não pode ser um discurso, sabe, sem empatia, sem conexão com o outro lado. Você tem que se aproximar, você tem que entender, você tem que ouvir e obviamente, responder às pessoas sobre isso. Queria voltar, a gente está quase chegando ao final do programa, para falar dos hubs. Conta mais ou menos como funciona. Você tem um hub com a Vivo e com o TikTok. Isso, Como eles funcionam exatamente, assim, falando do tá. cliente e dessas áreas de negócio? Isso, o Hub de Out of Home, que é o primeiro que a gente criou, ele nasceu da seguinte análise, né? As grandes agências, quando se tratava de uma campanha fora os grandes mercados, sempre delegavam, terceirizavam esse trabalho para alguns representantes. Não, então eu contratava alguém que fazia o trabalho para chegar numa cidade pequena ou média, por exemplo, dentro de um trabalho. Isso, no final do dia, para o anunciante não fazia tanto sentido, porque ele tinha uma agência e uma segunda agência para chegar num trabalho. Então, tanto do ponto de vista financeiro, mas mais do que isso, no ponto de vista de agilidade, de estrutura. E a mídia Out of Home cresceu muito em participação nos últimos anos, porque ela se mostra cada vez mais efetiva, né? Seja uma mídia utilizada como protagonista em uma campanha, que acontece em alguns casos, seja uma mídia utilizada para complementar uma outra mídia, como TV, como mobile, como digital, como qualquer outra mídia, de acordo com a estratégia que a gente traz. Então, como ela cresceu em importância, e ela cresceu porque ela gera resultado, e a gente passou a ter cada vez mais ferramentas de mensuração de resultado. Então, hoje, quase todos os clientes nossos na galeria, precisamente a gente sabe medir qual é o resultado gerado a partir de um investimento. Então, ele deixa até de ser, em alguns casos, investimento de marketing e passa a ser investimento de negócio. Se eu sei que para cada R$ 1 investido eu vou ter R$ 1,50 de resultado, Uhum. ele vale a pena, ele não é só um investimento, ele é mensurável. E a gente viu que a mídia exterior é um meio
com uma excelente relação de resultado versus investimento. Então, para profissionalizar o trabalho da agência, para trazer profissionais que façam o todo, que não terceirizem, como eu estava dizendo, que a gente tenha condições de planejar qualquer mercado do país, usando as nossas metodologias, as ferramentas que a gente tem, o nosso modelo de trabalho, ao mesmo tempo entendendo particularidades. Uma cidade pequena, diferente de uma outra cidade, você não pode, né, achar que o Brasil é muito diverso, não dá para achar que a realidade de uma região é igual à outra, é o contrário, é muito diferente. Uhum. A gente lançou um hub de Hora Fome. Nosso primeiro cliente, mais importante desse hub, até então, é a Vivo, né? E a Vivo que tem um trabalho de expansão muito grande no país, com várias centenas de cidades dentro do plano de expansão, e precisava de um parceiro com entendimento, né, profundo da sua marca, porque a gente trabalha com a Vivo há mais de 10 anos, e ao mesmo tempo que tivesse esse conhecimento técnico de mídia e um conhecimento hiperregional para fazer as coisas bem feitas, não só simplesmente terceirizar. Então essa foi a ideia do Hub de Hora Fome. A gente foi a primeira agência das grandes agências a ter isso. Eu acredito que esse movimento vai influenciar. Já vi uma outra agência concorrente nossa criando um hub também. Uhum. Acho que isso é muito bom, porque isso só demonstra que a gente está no caminho certo. Outros anunciantes já querendo trabalhar com a gente, querendo contratar esse hub, porque isso de fato é uma demanda do mercado, é uma necessidade do mercado, né? Então esse foi a ideia, porque que a gente desenvolveu o hub de Hora Fome. E depois o hub do TikTok também foi um outro. Paulo, me conta então a estratégia sua de carreira até chegar ali. Você era da DPZIT e agora é dono da agência, mas como você começou, né? De repente muita gente pode se inspirar na sua experiência pessoal. Legal. Eu sempre fui eu sou uma pessoa que acredita muito, assim, que sonha muito o que faz, dedica muita energia no que faz. Não parece, mas eu sou gaúcho e estudei em Santa Catarina. Eu olhava o mercado daqui, né, que acaba sendo um mercado mais profissional, como uma inspiração, e sonhava em conseguir participar desse mercado. E aí eu vi que quando você acredita e se dedica, existe muito potencial hoje para novos talentos e pessoas entrarem nesse mercado, né? Então eu comecei logo após a faculdade, não faz tanto tempo assim. Acho que até as mudanças que vêm acontecendo na comunicação fazem com que um profissional como eu, que tem 37 anos de idade, possa ser fundador de uma agência, o que numa geração anterior não era comum, assim. Os profissionais da minha idade estavam talvez em cadeiras de direção dentro das empresas, mas não estariam numa cadeira de como dono, numa cadeira de vice-presidência de uma empresa. Então eu sempre acreditei e sempre me preparei, e uma coisa que eu fiz muito é sempre tentar prever o que vai acontecer e olhar para si mesmo com humildade, entender se você está preparado para ter uma conversa sobre aquilo, se você está preparado sobre aquele tema. Então é sempre ser muito, muito curioso e estudar as coisas, porque as mudanças que acontecem, elas trazem grandes oportunidades, né? Eu falo o seguinte, mudar não é uma opção mais. Assim, você tem um caminho que é, ok, existe uma mudança, o que eu vou fazer? Se eu resolver liderar essa mudança, eu tenho que ter um tipo de atitude. Se eu não fizer nada, eu vou ser engolido pela mudança, para o bem ou para o mal, pode acontecer as duas coisas. Mas eu sempre tentei na minha carreira olhar para as mudanças, para todas elas como grandes oportunidades. Então, toda a incerteza, a insegurança, as dificuldades, eu acho que elas geram no final do dia oportunidades para alguém como profissional olhar para elas e falar: como é que eu resolvo um problema de alguém? Como é que eu resolvo um problema de uma marca? O que eu preciso saber que eu não sei ainda? Como é que eu faço para ter um time que conheça muito mais do que eu e que responda às marcas que a gente trabalha e esteja feliz em trabalhar nesse ambiente com essas marcas? Assim, essas são os grandes desafios, eu acho, das nossas vidas, das nossas carreiras, né? Volte sempre. Muito feliz pelo convite, obrigado mesmo. Prazer te conhecer pessoalmente, foi um prazer. Até a próxima.
Bom, e só lembrando que toda quarta-feira tem novidade nas plataformas digitais da Record TV. A gente traz convidados novos e você pode assistir a programas antigos também. Vai estar tudo lá na plataforma digital da Record TV. Obrigada pela companhia e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.